Salve, rapaziada ligada aqui no Meu Timão. Um abraço a todo mundo que estava acompanhando agora há pouco a redação Meu Timão com o Vessone trazendo... Vessone e o André estavam lá. O Vessone e o André trazendo muitas informações. Tô aqui com o Cascão. Boa noite, Cascão. Você tá no Descascando, eu sou o Fabrício Bossi, tô aqui com o Cascão, toco o hino do Corinthians aí, Cascão. E você tá no Descascando aqui no Meu Timão e também no Alambrado Alvinegro. Um dia agitado e conturbado pro Corinthians. Bem conturbado, hein? Imaginando que 11 anos atrás, que dia que a Fiel viveu, hein? Que dia, que noite, aquela noite inesquecível do Corinthians, campeão da Libertadores, campeão invicto, o maior título de um time brasileiro na história da Libertadores, sem dúvida alguma, campeão invicto sobre o quase imbatível Boca Juniors, somente o Santos de Pelé conseguiu vencer o Boca Juniors. Eu tô falando sobre o título da Libertadores, que pra mim, um pouquinho 4 mais pro lado de julho... Lá apareceu o Alambrado aqui, assim, só um pouquinho. Aí, garotinho. Eu tô falando tudo isso no começo, que pra mim o 4 de julho tem que ficar marcado por isso. E não pelas duas situações que aconteceram hoje. Primeiro, o episódio envolvendo o Luan, que foi pego aí num motel e apanhou da torcida dos Gaviões da Fiel. E depois, à tarde, teve o lançamento da chapa... Renovação e transparência. Na verdade, assim, nunca existiu. E aí você vê sentado na mesa o Andrés, o André Negão e o Mário Gobi, são todas as mesmas pessoas. Boa noite, Cascão. Boa noite. A gente já vai falar do Luan, sim, mas para mim o mais marcante, de verdade, cara, muito mais, porque eu sou Corinthians raiz, você também é, aliás, todos nós aqui do Meu Timão e do Alambrado Alvinegro somos corintianos raiz. E muito mais do que essa história do Luan, que a agressão a gente não vai defender, que a gente vai falar daqui a pouco. E tem muita informação pra gente passar também sobre isso. A história da chapa do André Negão é brincadeira, né, cara? Com todo respeito, chega até a ser vergonhoso. Porque o argumento que o Andrés usa na entrevista dele é que é uma democracia. E realmente é uma democracia, porque o voto é feito pelos sócios do clube. Me cortou, assim, né? Pra você vai falar que eu sei que você acha que não é uma democracia, mas de fato, legalmente, é uma democracia. Porque são votos, os sócios do clube votam, o estatuto ali, o regulamento do Corinthians diz que os sócios votam para presidente, mas a questão é a seguinte, há quanto tempo que essa mesma turma está no poder? Então seria até uma forma do próprio Andrés chegar e falar assim, cara, eu vou abrir espaço aqui para outras pessoas comandarem o Corinthians. A gente está aqui no poder já há muito tempo, ele sabe do poder político que a chapa dele... 16 anos. Então ele sabe do poder político que a chapa dele tem no clube. Entendeu? E por que não abrir espaço, cara, ser Corinthians e chegar e falar assim, rapaziada, em nome do Corinthians, em nome da democracia, eu vou deixar com que outra turma tome conta do Corinthians, cara, pra gente ver se muda, pra gente ter outro tipo de pensamento, porque ele sabe que se lançar a candidatura, a chance dele ganhar é muito grande. Quando chega o fim do ano, você acredita no Papai Noel ainda? Eu acredito porque eu sou o Papai Noel. Loira do banheiro? Não, eu acredito porque eu sou o Papai Noel há 4 anos. Cara, para meus filhos. Né? Esses caras, na verdade, todo clube social, o cara não pode ter salário. O cara não tem salário e tá lá há 16 anos. Os caras estão há 16 anos e não recebem salário. Como é que vivem até hoje e não querem largar o osso? Verdadeiramente é uma grande vergonha o que acontece no Corinthians. E não falo só desses caras que estão há 16 anos no poder, não. É uma vergonha os sócios do Corinthians que votam aceitarem esse tipo de ditadura. Então o cara não quer o bem do Corinthians, sabe? Porque obviamente que se você chegar para qualquer um da chapa Renovação e Transparência e falar que é uma ditadura, ele vai dizer que não, e vai dizer com razão, porque realmente não é. Mas a gente sabe que a forma como são conduzidas as eleições no Corinthians, os sócios do Corinthians são totalmente entrelaçados ali com a situação. Mas por causa de churrasquinho e por causa de chopp. Isso é uma piada. Não, talvez eles ganhem aí ingresso pro jogo. Tem uma palhaçada aí. Então é sempre esses 1000 aí, esses Zé Ruelas aí, que decidem o futuro da ação corintiana. Isso se não tiver gato no telhado aí de votação. Enfim, o próprio Paulo Garcia, que é um dos nomes mais fortes lá dentro, falou já que morto vota no Corinthians. Então é uma coisa inacreditável acreditar nisso, né? Por exemplo, você tem o próprio Paulo... Inacreditável acreditar. Você tem, eu só venho aqui, eu só quero dizer que eu só venho de terça-feira aqui por causa do Vral. Faz o barulhinho do Vral aí. O barulhinho do Vral, o Vral é da hora, tá jantando todos os energéticos que tem por aí. Você toma puro, né, o Vral, né? Eu tomo puro, mas eu gostaria de tomar com vodka.
Só assim, uma Tá vontade. certo. Tomar com vodka e vai esquecer todas as coisas, hein? E aí é o seguinte, pedir para que você siga a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Eu sou o Fabrício, estou aqui com o Cascão, tô cuidando do Corinthians aí, Cascão. Quinta-feira a gente recebe o Bruno César. Ontem esteve com a gente o Marcelo Rosenberg e o Salazar. Foi uma resenha muito boa. Muito legal. E a gente teve hoje, a gente vai responder aqui, ó. Tá aqui no o Tonhão tá em Frankfurt. Um abraço ao Tonhão na corintiano. Na tela tem, é só clicar nesse link e você segue a gente também no Alambrado Alvinegro. O Luiz Henrique também, boa noite, Luiz, tamo junto. Renan Vasquez. Pior que a política do Corinthians, só do Brasil mesmo. Aí esse lance de política, de politizar o nosso papo. O nosso papo, a gente vai falar de política do Corinthians. Porque a grande questão é o seguinte: são os dois assuntos. Agradecer a Cris aqui que trouxe um vral gelado. Trouxe um vral geladinho. Porque eu tomei ele meio que. Não, já abri. Pode deixar. Toma os dois, fica deixa aqui, dois. Vamos ver. Obrigado. O vral é da hora. O Gabriel tá com o quarto vral ali já. Segura o reggae aí. Já escreveu uns 5 textos já. O Gabriel é um monstro. Então, são esses 2 episódios do dia, né? E o outro é o episódio do Luan, que todo mundo recebeu aí no o WhatsApp. Assim, você tem aquele grupo teu do WhatsApp? A gente tem, cada um tem uns 30 grupos de WhatsApp. Do Corinthians? Não, de qualquer um. Eu tenho uns 5, só do Corinthians, dos amigos, da família, do trabalho. Cara, todo mundo recebeu os vídeos do Luan, os prints de conversas, vídeo de gente dizendo o que aconteceu, o que não aconteceu e tal. Obviamente, assim, eu vou dar a minha posição, que eu acho que, obviamente, que é a posição do meu timão, do Alambrado também, do Cascão. Nada justifica agressão. Nada. Certo? E a gente tem que identificar o que aconteceu. Parece que a polícia já identificou. São 7 ou 8, acho que são 7 pessoas que participaram da agressão no Luan. E agora a outra parte tem que fazer uma queixa, fazer uma denúncia de que foi agredido, para que algo aconteça com essas 7 pessoas. Não se justifica a agressão do Luan. E o grande debate que fica é o seguinte: como que o próprio Luan e o Corinthians deixaram chegar a essa situação? A gente não defende a violência, jamais, isso não pode acontecer. Mas, cara, aí o Luan vai dar uma entrevista. Aliás, tá aqui, ó. O Raul fala: Cascão, sei que o Denilson é seu colega na Band, mas é a segunda entrevista dele para falar mal do Corinthians que teve o Júnior Moraes. Mas aí eu tá louco. Tudo bem. Ele tá na onda mesmo, ele tá na onda do like aí para ganhar audiência, porque sabe que o Corinthians é embaçado, né? O Corinthians dá audiência mesmo. Mas, por exemplo, nós do Alambrado Alvinegro adoraríamos entrevistar o Júnior Moraes. Isso é jornalismo. O próprio Luan também gostaria de entrevistar o Luan, e acho que o Denilson tá fazendo o papel dele. Aí não é busca. Eu vou discordar só um pouco de você, não é busca por sensacionalismo, é para levar informação mesmo. Não, na verdade, Raul, eu vou discordar do Fabrício e vou concordar com você. É busca de sensacionalismo, sim, mas tudo bem, faz parte. Pior, mas o que mais me incomodou na entrevista dele com o Luan foi o fato do Denilson, isso eu falei para ele, falar assim: os seus olhos estão brilhando para voltar a jogar. Ô, Denilson, tá de sacanagem. Os olhos dele tá brilhando porque, putz, o cara fica no motel a semana inteira, velho. Então, o cara, pelo amor de Deus, eu não tô aqui também para defender Luan, para defender Denilson, para defender ninguém. Eu tô aqui para falar a verdade. E a verdade é que o Denilson deu uma exagerada, apesar de ser meu parceiro. O Raul fala assim até. Raul, primeiro um grande abraço para você. Agradecer demais a você. Eu sei que você segue a gente também no Alambrado Alvinegro. Eu acompanho as suas mensagens. Tudo bem a entrevista, agora passar pano não dá. O Luan parecia um santo lá. Obrigado a você, Raul. Exatamente isso. Quando você vai descascando, eu vou puxar umas perguntas aqui. Porque é exatamente isso. O cara vai lá dar a entrevista, que é natural. Vamos colocar que é uma situação natural. O cara vai levar o Luan lá, porque o Luan vai dar audiência pro podcast dele. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Só que por que só ficar alisando? Por que não bater, entre aspas... Puta, não dá nem para falar bater, né? Por que não falar as perguntas mais só em cima dessa. Ô, André, a gente não está defendendo agressão, a gente só está dizendo que a agressão aconteceu, coincidência ou não, um pouco após a entrevista que ele deu lá pro Denilson. Entendeu? Não, mas aí foi coincidência. Eu não consigo acreditar. Foi coincidência. Isso pode ter despertado. A gente até teve a informação que, enfim, a menina... Nenhuma, jamais. Tem uma menina lá que acabou contando para um cara que era Uber. Foi uma coincidência. Então, mas é muita coincidência. Aconteceu. O cara do Uber era da Gaviões, enfim. Foram coincidências. Não tem nada a ver com a entrevista. Mas fato é que só passou um pano ali pro Luan. O Luan não tem essa
Cara, o Luan, até o Kelvin Milgrau colocou, curioso, ele colocou no Instagram dele uns cortes só do Luan falando, eu não joguei porque eu não queria, eu não joguei. Cara, o Luan tá de sacanagem, cara. O Luan não quis jogar. Não justifica ele apanhar, longe disso, pelo amor de Deus, não vou defender jamais isso daí. Mas o Luan, é duro falar, eu falei isso aqui no finalzinho da Redação Meu Timão. Ele tá colhendo o que ele plantou, ele não deveria ser agredido, mas assim, se não fosse pela passividade dele, por todo esse, sabe, pela má vontade, pelo assim, ele não tá nem aí para isso, sabe? Mas mais do que o Luan falando disso daí, para mim o principal responsável, aliás, por tudo que acontece nos últimos 16 anos, coisas negativas que acontecem no Corinthians, desde 2007 até hoje, é André Sanches. Para mim é tudo culpa do André Sanches. O Luan já era um cara problemático. A verdade é o seguinte, o Luan, quando veio, ele já estava 2 anos sem jogar bola no Grêmio. Ele já tinha problemas seríssimos e graves lá. O André Sanches quis bancar a vinda dele, achando que o Corinthians vai recuperar o Luan, que tinha problemas seríssimos. Inclusive o Salazar disse ontem, o Thiago Salazar, aliás, que é um monstro de repórter da TV Gazeta, ele disse ontem, Cascão, que quando o Luan foi contratado, ele questionou a contratação junto ao Andrés, e o Andrés disse para ele com essas palavras, que segundo o Salazar, o Luan é craque. É, craque, tamo vendo. Foi essa a opinião do Andrés na Cara, época da contratação tudo do que Luan, o André Sanches conquistou, entre aspas, de positivo naquele primeiro mandato dele, cara, ele quadruplicou de negatividade na sequência. Cara, isso, talvez por isso que assim, o Andrés disse hoje na entrevista coletiva de que fizeram muitas coisas boas, algumas coisas ruins, isso é normal, todo mandato tem isso, coisas boas e coisas ruins. Talvez o que tenha que se fazer é o seguinte, já foi presidente, não vai ser mais. Não vai ser mais presidente do Corinthians, entendeu? Nunca mais. Só vai ser uma vez. Porque isso sim é democratizar. Isso sim abre espaço para outras pessoas, outras mentalidades, entendeu? Outros grupos. Abre para outros grupos, cara. Deixe outras pessoas. Não dá para a gente ter numa apresentação. Por exemplo, se fosse ali o André Negão sentado sozinho, dando a ideia dele, ok, beleza. É um novo cara, um cara que nunca foi presidente do Corinthians. Você pode concordar ou não concordar com as ideias dele, concordar ou não concordar com a candidatura dele. Mas seria um cara que estaria ali expondo as ideias dele. Não com o Mário Gobi do lado, que foi um bom presidente para o Corinthians, e não com o Andrés do outro, que também foi um bom presidente para o Corinthians. Mas as coisas passam. Quando você repete muito, isso vale para presidente. Isso muitas vezes vale até para técnico. Não tem aquele técnico que arrebenta e volta. Por exemplo, o Nelsinho Batista, que é um monstro, campeão brasileiro em 90, voltou em 2007 e foi rebaixado. Então, assim, às vezes você... E jogador, a mesma coisa. O exemplo agora está acontecendo. Quantos jogadores que o Corinthians teve que fizeram sucesso, voltaram e não estão fazendo sucesso? Então, isso vale para todas as áreas, cara. Dá um tempo, meu. Deixa outras pessoas, vai viver a vida de vocês. Continua torcendo pelo Corinthians na arquibancada. Essa é a questão, André. E o Luiz está falando aqui, ó, Fabrício, o André Negão vai ser uma marionete. Assim como foi, respondendo, você vai falar ainda, foi marionete já na apresentação dele, da chapa dele, enfim, da candidatura dele, do lançamento da candidatura. O Andrés ficava soprando o que ele tinha que falar. Que vergonha. E, aliás, Cascão, uma coisa que é interessante, nós já trouxemos aqui o Augusto Melo, no Alambrado Alvinegro. Isso. Aqui no Meu Timão também, foi a primeira entrevista dentro do Meu Timão, se eu não me engano, foi o Augusto Melo, dessa parceria nossa do Alambrado Alvinegro com o Meu Timão. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e curta também. A primeira foi Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, é verdade. Mas o Augusto entrou sim. A gente já fez o convite através da nossa produção e a gente faz o convite em todos os programas. Ontem foi o Resenha no Alambrado, nós fizemos o convite no ar para o André Negão e para o Augusto Melo para participarem do Alambrado Alvinegro. Hoje aqui no Descascando a gente refaz o convite, as portas estão abertas. Ia ser muito interessante ter Augusto Melo e André Negão juntos, cara. Trocando uma ideia, falando de Corinthians, meu. Se a ideia é fazer o Coringão melhor, o Corinthians crescer, o Corinthians sair dessa nhaca que tá, vamos sentar os dois juntos. Para o Augusto Melo dar ideia, o André Negão também, e quem for eleito pegar a utopia, Fabrício. Por quê? Por que não pode ser realidade? A gente está numa democracia, todo mundo é Corinthians. Todo mundo não quer o bem do Corinthians, independente de quem esteja no poder? Ou a ideia é só ter poder? A ideia é só mandar? Ou a ideia é fazer o Corinthians crescer? Se a ideia for fazer o Corinthians crescer... Quer que eu responda? A ideia é mandar, ter poder e... Então, aí não vai chegar em lugar nenhum, cara. Não vai chegar então em lugar o convite está feito para o Augusto Melo para vir aqui no Alambrado e para o André Negão também a comparecer
para a gente trocar uma ideia, que eu gostaria muito de saber as ideias do André Negão, e estou torcendo para que quem seja eleito faça um Corinthians melhor do que esse que foi feito até agora, porque tá feio demais, cara. Tá tudo muito mal feito, muito mal administrado. Ok que o Duílio conseguiu vender não sei quantos milhões, aí 150 milhões, abaixar a dívida, mas o reflexo que a gente tem em campo é muito ruim, é pífio, é vergonhoso, cara. O futebol que o Corinthians tá jogando, ele se equipara com a condição política do clube. É vergonhoso, mano. É vergonhoso. Assim, são os dois assuntos quentes. Eu acho vergonhoso essa... Cara, é vergonhoso ter essa aceitação dessa candidatura. Um time, uma gestão que o Andrés assumiu em 2007 com 100 milhões de dívida. Isso é fato, é número, é provado. Quando o André Sanches assume a presidência do Corinthians em 2007... Qual era a dívida do Ele Corinthians? assume com 100 milhões de reais. O Duílio está entregando 16 anos depois. São 16 anos de renovação e transparência. 1 bilhão. Isso não estamos contando o estádio, tá? É só de dívida do clube. O Corinthians, segundo consta aí, é o segundo clube no país que mais deve. Só perde para o Atlético Mineiro. Vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso ainda terem a cara de pau de lançarem mais uma candidatura da mesma chapa e ninguém falar nada e ainda dizerem que tem grande chance, a gente ouve falar, tem grande chance dos caras se reelegerem. É uma grande vergonha, eu não sei até onde vai. A chance é grande mesmo, né? A chance é grande. A gente fica pensando, poxa, por exemplo, a gente tem pessoas, empresários de sucesso, que de repente nem precisam mais de dinheiro, nem precisam mais de trabalhar. Eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sei o sucesso que a empresa dele tem ao longo dos tempos. Quantos torcedores do Corinthians não tem o apelido de Calunga, de usar a camisa do Corinthians com o Calunga? Eu tenho um brother meu que o apelido dele é Calunga, porque ele usava a camisa do Corinthians na escola todos os dias, cara. O apelido dele virou Calunga. Eu tô falando do Paulo Garcia. A Calunga, tipo, é um case de sucesso, cara. Ele é um cara que não precisa mais de trabalho. Eu não tô aqui dizendo que ele tem que ser, ele é obrigado a ser, ele é se ele quiser. Mas o Paulo Garcia, pô, não seria legal ter o Paulo Garcia no comando do Corinthians? Seria, mas... Tô dando um exemplo só, tá? Na verdade, o próprio Thiago Salazar ontem, no Resenha no Alambrado, ele falou que o grande receio da família Garcia, digamos assim, é que eles sejam eleitos, enfim. O Paulo Garcia é o presidente do Corinthians. E aí, em alguma crise que o Corinthians tenha, o pessoal, os torcedores organizados, enfim, vão nas lojas da Calunga fazer a arruaça. Esse é o grande receio da família Garcia. E, cara, eu posso falar, eu entendo isso. Não, porque diante do cenário sim. que a gente vê aí, que a galera, enfim, falta educação, falta respeito. Isso não é só geral, tá? Então eu consigo entender enfim, a postura do Paulo Garcia, da família, em relação a isso daí. A mensagem da Flávia, e esse é um tipo de protesto inteligente, esse é um tipo de protesto que pode ganhar peso. Ó, Flávia, boa noite para você. Flávia, obrigado por colar aqui na Alambrada. Pedi para que você siga a gente. Vou abrir o geladinho. Mais um Vraumen? Não, eu só vou abrir o geladinho, porque o geladinho é melhor. Boa noite, sou fiel torcedora, moro na Bahia. Um abraço para Fiel Bahia. A torcida do Corinthians é enorme na Bahia. Se a renovação e transparência ganhar esta eleição, eu cancelo o meu fiel. É a minha forma de protesto. Pois é um protesto válido. É uma forma de protesto. Obrigado, viu, Flávio? Um beijo, valeu. Válido, aconteceu com muitas pessoas, inclusive. O Corinthians chegou a ser o primeiro sócio-torcedor, fiel torcedor do país, né? O primeiro do país disparado e já perdeu várias posições. Hoje, se eu não me engano, é o 6º ou 7º do país. Uma vergonha. Sim. Diante do cenário, porque a torcida do Corinthians é a maior torcida do país, sem ser terceirizada, óbvio. É a maior torcida do país. E ter a 6ª ou 7ª no ranking do sócio-torcedor é vergonhoso. Isso muito em função da diretoria, que é totalmente incompetente diante desse cenário. A gente fez, inclusive, no Alambrado Alvinegro, uma matéria sobre as franquias do Corinthians. Quem quiser, se inscreve lá no canal e dá uma olhada, Alambrado Alvinegro no YouTube. A gente fez um especial sobre as franquias no Corinthians. O Corinthians também teve mais de 100 franquias espalhadas pelo país. Aliás, a gente entrevistou até o Gustavo, que era de uma franquia de Salvador, que quebrou, assim como vários outros franqueados quebraram. Tem escolinha do Corinthians também, antes tinha um monte, quebrou. Agora tem uma ou outra. Então, na verdade, assim, é tudo muito, muito mal feito, mal executado por essa gestão, que está aí, começou bem e foi um fracasso
está entregando o Corinthians com quase 2 bilhões em dívida, né? O próprio Augusto Melo diz que é 1,8 milhão. Então, uma vergonha. Eu não sei até onde a gente vai com isso daí. Esse cenário aí dá uma tristeza, fica difícil a gente até achar uma perspectiva de futuro. É triste. E a gente vê, assim, o que pega, a gente tá botando as mensagens, um abraço pro José Antônio, valeu, parceiro. Mesma chapa é sacanagem. Não precisa nem ler o resto que tá escrito. Porque, assim, é evidente, é 100%, cara. Quando uma coisa Mas você sabe 100%... que na última eleição, o Duílio malandramente... Não que ele fez cara, eu isso botava fé no Duílio, cara. Não, eu tô falando assim... Eu botava fé no Duílio, eles, vou te falar. não o Duílio, né? Eles, a chapa da Renovação e Transparência, de uma forma com que não ficasse essa pecha, marcado como a Renovação e Transparência, o Duílio falou que ele não era da Renovação e Transparência. Ele até colocou um nome diferente na chapa dele na época, que eu não me recordo agora, mas ele mudou a chapa dele, o nome da chapa dele, só para não ficar com esse negócio de Renovação e Transparência. Mas me parece que o André Negão voltou com a Renovação. Agora já varzeou mesmo. O Eric Rodrigues, Paulo Garcia, interrogação, meu Deus. Irmão de agente de jogadores. Que é o Fernando Garcia. Se os caras já lucram com contratação duvidosa, imagine essa dupla. Eu dei apenas um exemplo de empresário, entendeu? Que é um case de sucesso. A empresa dele é um case de sucesso. E sim, se ele tem... Mas não seria lógico o Corinthians, o naming rights do Corinthians ser Calunga? Tipo, não teria uma lógica nisso? Total. Pela identificação que o Corinthians tem com a Calunga. Histórica, né? Uma identificação histórica. Enfim, os caras, a família Garcia tem uma baita de uma grana, seria importante, seria marcante para eles. E é isso ó, que o Jô tá falando, Jô Maza, beleza, parceiro, tamo junto, segue a gente também na aula Lambrada Alvinegro. O Corinthians é muito amador, enquanto não mudar, esquece. É isso, tá assim... O Corinthians, olha o tamanho do Corinthians, cara. Pra mim, o amadorismo é proposital, parece um clube de viu, bairro, velho. Parece um clube de bairro. A gente vê vídeo rolando na sala. O amadorismo, os caras pedindo voto, meu. O amadorismo, para mim, é proposital. Se você profissionaliza uma empresa, um trampo, acaba com coisa errada, né? Então, por isso que, para mim, é proposital essa falta de profissionalismo. Porque o certo era o Corinthians ser gerido, o futebol do Corinthians ser gerido por uma empresa. Tirar o futebol, isso aí já se fala, e tem muita polêmica em cima disso, é importante o futebol ser separado do clube social. Você fala isso, mas você fala isso, os caras do clube social, aqueles 3 mil lá, eles pulam da cadeira, porque eles acham que mandam no Corinthians. Só que a vergonha que está acontecendo é culpa de vocês. É culpa de vocês que vão no churrasquinho lá no fundo, que os caras pagam cervejinha lá na torre para vocês. O que o Cassiano tá dizendo agora, ó. Essa galera toda que tá seguindo, vamos imaginar que o Cassiano, Cassiano, um abraço para você, obrigado por curtir aquele Alambrado, seja dono de uma baita de uma empresa. Sua empresa arrecada uma baita numa grana e você torce pro Corinthians. Eu, ou você, ou qualquer um que tá assistindo a gente, você ia colocar o dinheiro da sua empresa no Corinthians, cara? Pois é. Você ia acreditar de colocar isso que ele tá dizendo, Cassiano, um abraço para você. Qual a confiança que essa diretoria passa, qual a transparência que essa diretoria passa para um cara investir no Corinthians? Nenhuma. Cara? E eu tenho informação de pelo menos 3 grandes empresas, enfim, teriam interesse de anunciar o Corinthians, empresas gigantes, que recuaram por causa da gestão do Corinthians, enfim. Um atraso de vida. E os caras ainda querem pôr o André Negão para ser presidente do Corinthians. E ainda bem que a rapaziada entende o que a gente está dizendo e a linha de pensamento é o mesmo, porque de repente podia imaginar, mas o Fabrício e o Cascão só falam mal do Corinthians. Cara, como é que a gente só fala mal do Corinthians? Vocês como a gente, quantos jogos do Corinthians já não foram? Não, a galera pensa igual a gente. Eu sei que não, mas a gente fala mal da diretoria do Corinthians. Todo mundo que tá assistindo, cara, quantas vezes você já não ficou indignado com uma derrota do Corinthians? Você com você mesmo, cara. Que história da que você ficou feliz da vida com um gol do Corinthians besta contra um São José numa quarta-feira à noite, 1x0 gol. Quanta alegria que o Corinthians já não te deu com você mesmo, velho. A Taunza é a cara dessa gestão. Verdade, Renan. Na verdade, assim, para quem não sabe, eu vou, enfim, a informação, a diretoria jurídica do clube, na ocasião, vetou, inclusive o compliance também vetou o acordo da Taunza com o Corinthians. Só que o presidente Duílio matou no peito e falou, não, essa eu me responsabilizo. Só que ninguém falou nada. Isso é informação, tá? Uhum. O Duílio assumiu a bronca, falou, eu confio na Taunza, eu vou para cima, assino o contrato
e deu no que deu. O Corinthians teve que abraçar enfim, o contrato completo do Paulinho, que ganhou uma bala. E o Corinthians abraçou a ideia e o Paulinho tem aquela situação de que a renovação dele bate aí no final do ano, mas ele vai seguir no Corinthians, né? Para mim, isso daí, se o Paulinho fala que é, com todo respeito, ó, e o Paulinho é um dos maiores ídolos recentes do Corinthians. Tudo bem que, por lei, quando o cara tem uma lesão grave, como o Paulinho teve, é obrigado a renovar o contrato, mas até que me prove o contrário, o Paulinho vem recebendo em dia machucado. Se o Paulinho é raiz mesmo, é Corinthians do jeito que ele fala que é, ele deveria abrir mão dos salários dele, porque já recebeu uma bala, já machucado. Eu não sei o que ele vai fazer. O Corinthians pode ceder, óbvio, toda a parte de recuperação, ele tem que se recuperar, tudo. Agora, ficar recebendo essa bala, mais de R$1 milhão por mês, devia abrir mão disso, como o Jô fez. O Jô que teve no Papo Fiel semana passada, ele abriu mão de um contrato, que ele ganhava mais de R$500 mil, ainda acho que ele tinha mais um ano e pouco de contrato, ele abriu mão dessa grana porque é Corinthians. Por que o Paulinho não pode fazer a mesma coisa? Mas é uma situação também, assim, não dá para obrigar o cara a fazer isso, né? Não dá, mas então não é Corinthians. Enfim. Cada um age de um jeito, mas para mim, se o cara tá recebendo em dia, fechou o contrato dele, meu. Fechou o contrato dele. Ele não jogou nada nessa volta ao Corinthians. Devia falar, por gratidão, acabou aqui, eu não quero mais receber nada. Se puder me tratar aqui, recuperar, tá ótimo, muito obrigado. E acabou, velho, acabou. Para mim, é o que ele deveria fazer por gratidão ao Corinthians, né? Agradecer toda a galera aqui que manda as mensagens pra gente e muita gente falando do Luan mesmo, né? O Luan vai levar os caras pras ideias. Viajante do futuro. E a gente tá numa semana assim tão importante pro Corinthians, não? O Corinthians vem de um jogo péssimo contra o Bragantino. Um dia tão importante que você, inclusive, bateu nessa tecla demais a semana passada. Pô. O João Vitor tá falando, contrato é contrato. Realmente, João, é isso. Contrato é contrato. Mas, cara, nem tudo na vida... mas Corinthians é Corinthians também, entendeu? Tem essa também. Porque o Luan, contrato é contrato. Então a torcida não... pelo amor de Deus, a torcida não devia reclamar dele. Tá no contrato aí, deviam reclamar da diretoria do Corinthians que trouxe o cara. Se contrato é contrato, o Luan não fez nada de errado. Ele só não jogou bola. O Gregory falou, não concordo, tem contrato, fácil falar. Se fosse 1 milhão na sua conta, você não pensaria assim. Então, Gregory, acho que tem algumas situações. Primeiro, um abraço para você, obrigado pela mensagem. Tamo junto. E podem mandar as mensagens, que é isso mesmo, é debate para a gente trocar ideia um com o outro aqui. É que é uma questão muito particular em relação, assim, a tudo que o Corinthians proporcionou na vida do jogador, entendeu? É diferente você falar, tipo, da situação de um cidadão comum, porque o jogador de futebol ele não é um cidadão comum, cara. Ainda mais jogando no Corinthians, entendeu? Ele tem ali a responsabilidade dele. Cara, jogador de futebol é artista. É artista. É duro falar, mas é artista. Assim, obviamente que, se o Paulinho não quiser, ninguém vai falar que ele ele não presta, que a história dele tá... Nada disso, cara. Mas se ele chega e abre mão disso, cara, ele vai ganhar muito ponto com a torcida do Corinthians. Já tá bilionário. Não é isso, entendeu? E o Corinthians já ajudou ele a estar milionário. Se ele quiser ficar, tá tudo certo, pode ficar. Mas se ele decide sair, cara, o respeito dele vai, muito lá em cima. Não, então, ele já recebeu a grana. Aí que tá. Ele não tá abrindo mão de grana. Ele já recebeu a grana do contrato dele, velho. Sim. É que ele deveria abrir mão da grana do período que ele tá lesionado por gratidão ao Corinthians, meu. Ó, aí a gente recebeu agradecer o Claudinei José Trento, que sempre tá com a gente aqui. Faz tempo, contribuiu com R$10, faz tempo que a diretoria não é profissional, não pensa no Corinthians e nós, torcedores, estamos F. Fadados, esse F é fadados é aquilo que o Neto falou quando fez gol uma vez? É aquilo, né? Eu acho que é. A gente lê todas as mensagens, ó, o Jesse Teodoro tá dizendo, André Negão culpado por violência contra a mulher, cadê o respeito às minas? A mensagem dele aqui. Isso aí foi... Ô, Jesse, isso é um processo que ele teve antigo lá, que me parece que foi solucionado, eu não vou entrar nesse mérito, mas é importante dizer sobre a coletiva do André Negão que ele foi perguntado sobre a rejeição que ele tem interna no clube, e ele falou que isso aí é racismo estrutural. Eu até falei que, enfim, nas nossas mídias sociais, aliás, se inscreva aí no nosso canal, Alambrado Alvinegro, que está aqui na descrição. Tá aqui, ó. Um abraço para vocês, são quase 1.500 pessoas assistindo a gente. Eu falei isso daí também no nosso Instagram, Alambrado Alvinegro. Existe o racismo estrutural? Existe. O André tem razão. Lógico que existe. Às vezes você não consegue enxergar o André
na verdade, o André Oliveira, que é o nome dele, como presidente do Corinthians, muitas vezes, o cara que é branco, tem toda essa do racismo estrutural mesmo, que a gente não consegue, o cara branco não vê. Tem uma parada meio bizarra na mentalidade das pessoas que de fato existe. Mas, André, me desculpe, isso aí é muleta, né? Perto da realidade da sua rejeição. A sua rejeição existe porque os teus parceiros arrebentaram os cofres do Corinthians, os teus parceiros deixaram o Corinthians devendo quase 2 bilhões de reais, os teus parceiros deixaram o Corinthians com um time lazarento que não ganha de ninguém, com um técnico que não faz nada, só reclama, a piada que ele maltratou o Vessone lá por uma pergunta totalmente válida. Então, na verdade, André, a tua rejeição é por incompetência de todas as partes. Não vem colocar muleta num racismo estrutural que de fato existe, mas é muito pouco perto do macro, né? Já diria Marcelo Rosenberg. Marcelo Rosenberg, que esteve com a gente ontem. Aí, mensagem do Júnior Arcanjo: o Jô abriu mão de parte do contrato, mas o Corinthians arcou com a dívida dele com o time japonês. Não, mas aí é incompetência da diretoria também. Não é nem um problema. O Jô não é culpado nada disso. O Jô não pediu para vir. A diretoria que forçou a barra, e se eu não me engano, foi também o André Sanches. Então, na verdade, olha quanta coisa eu tô falando aqui de coisa errada que acontece no Corinthians, e é tudo o André Sanches, cara. Agora, você imagina se fossem pessoas que nunca estiveram na presença do Corinthians, que nunca estiveram ligados e que se candidatassem à presidência do Corinthians. Imagina que debate bom que ia ser pro Corinthians, como o Corinthians ia crescer, cara. Não, essa que é a questão que a gente quer dizer pro Andrés, cara. Posso só falar um outro detalhe? Eu vi hoje na coletiva do Corinthians, André Sanches, aí tava o André Luiz, que é o André Negão no meio, e do lado esquerdo do André Negão tava Mário Gobi. O Mário Gobi, que tinha se comprometido a vir aqui no Alambrado Alvinegro, é bom que deixe claro que ele tinha se comprometido a vir aqui no Alambrado Alvinegro, a gente conversou com ele, e ele pediu, ele falou que só viria se não fosse falar de política no clube. Pô, Mário Gobi, você tá de sacanagem, né? Com todo respeito ao senhor, que é delegado, foi o presidente mais vitorioso da história do Corinthians, aliás, mas ele vinha... Aliás, eu gostei de todos os caras ali, ele era o único que não vinha fazendo parte da chapa, parece que tinha se desentendido com o Andrés, e até me deixou até contente pela figura dele ter se desligado da Renovação e Transparência, mas vê-lo lá novamente... Pô, me deixou profundamente decepcionado. Ainda mais dias depois de você ter falado que eu vou no Alambrado, mas eu não quero falar de política. Pelo amor de Deus, Mário Gobi. Pelo amor de Deus. Você não é o mesmo cara. Será que você é o mesmo cara que eu vi no CT lá chorando de tristeza pelas atitudes do André Sanches? Eu vi. Ninguém me falou. Eu vi. Será que é o mesmo cara? Não é possível isso. Estou profundamente decepcionado de ver você novamente, o senhor, aliás, com todo respeito, ao lado, novamente, da Renovação e Transparência. Que foi um baita presidente, eu assino embaixo aí tudo isso. Um abraço aqui para o Eric Rodrigues, ele fala da Cris. Se a Cris Gambaré não deveria concorrer à presidência, seria um nome diferente. Ela não sei se é diferente, porque, assim, sinceramente, não sei. Não conheço, eu não posso falar, porque eu, sinceramente, não conheço. De repente, pode ser uma boa. Não conheço se ela é uma boa gestora. Acho que pode ser. Abraço, hein, Eric. Só se a Cris é nova dentro do Corinthians, eu acho que seria uma boa, porque tudo que é novo de fato. É isso, cara. É isso que eu tô dizendo. Poderia mudar. Agora, se a Cris tá lá, eu não sei, tá? Tô falando. Se a Cris tá lá há 30 anos, se ela é amiga dos caras, sabe? Então, esse é o grande problema. Eu acho que deveria assumir a presidência do Corinthians alguém novo. Alguém com ideias novas, alguém que traga uma coisa nova para o clube, um respiro, uma perspectiva de futuro concreto, porque do jeito que tá difícil. E a gente, assim... A nossa crise, eu só vou pedir para nossa crise, que a bateria aqui tá acabando, eu não sei se tem como... A bateria do tablet, tá? Pra gente responder aqui, calma. A bateria do Corinthians tá acabando, cara, também. A bateria do Corinthians tá acabando faz tempo, já tá naquele... Sabe quando dá aquele 15% que o celular fica mais escuro? Baixa a luz, você tá assim, o Corinthians tá assim já faz tempo, ó. Carrega no celular, carrega na tomada e fica daquele jeito, não sobe a bateria. E amanhã o Corinthians tem um jogo importantíssimo contra o América Mineiro. A gente já tá aqui há quase 50 minutos trocando uma ideia, falando sobre assuntos
que não deveriam estar na Não, pauta. 40 minutos. 40 minutos. A gente começou, acho que 9h10. O assunto da pauta do Corinthians deveria ser Corinthians e América Mineiro. E aí o Rojas vai jogar pela esquerda, poxa, não foi relacionado para o jogo. Você viu que o Cantillo foi relacionado para o jogo? Como é que o Becker se sentiu, ficou feliz? Será o Becker, o Marcelo Becker, que aliás a galera aqui do Mantimão conhece bem. Eu tô errado, o Cantillo tá na lista, não tá? O Cantillo tá na lista. O Cantillo, cara, daqui a pouco, velho, vai aparecer, vai qualquer um, velho. Cara, então, e a gente tem esse jogo importantíssimo amanhã. Renato Augusto está relacionado, informação de que ele não deve começar o jogo, deve ser utilizado durante a partida. Por quê? Ele não tá com. Não, e para mim ele não devia nem ter viajado, já começa por aí. Você sabe meu posicionamento? Meu posicionamento é totalmente contrário a essa luta indevida que o Corinthians está travando para conquistar algum título esse ano. Esquece. Se ganhar, ganhou, mas não pode ser às custas de correr o risco de perder os seus principais jogadores. Quem são os principais jogadores do Corinthians? Cássio. Renato Augusto. Tá difícil também falar quem são os principais, não tem, é só o Cássio, velho. O Renato Augusto, ele tem, eu fiz a conta outro dia, são 10 ou 11 jogos para ele jogar daqui até o fim do ano. Para mim, o Renato Augusto são os 2 jogos contra o Curitiba. Chegou no final do ano, contrato de produtividade. Não dá para continuar com o cara que joga meia dúzia de jogo no ano, com todo respeito. Já também me irritou já. Mas a questão é não cair, então você precisa usar o Renato Augusto. Ele só não me irritou mais que o Yuri Alberto. Que esse cara, esse irrita até minha filha que tem 11 anos, não aguenta mais o Yuri Alberto. O cara que é um milionário, gastaram mais de 100 milhões para esse cara vir, o cara não chuta a bola no gol, velho. Qualquer um de nós aí, a galera pode comentar, qualquer um de nós velho aqui, nós já estamos veterano. Cara, se a gente entrar em campo, pelo menos a gente chuta uma bola no gol. Só ver o Felipe Augusto. O Felipe Augusto tentou, a primeira bola ele chutou na... Não tem posicionamento nenhum, cara. A gente viu o Romário jogar, ficava atrás de zagueiro, metia a bola no gol, só de biquinho. E o Roberto não faz nada, cara. Essa mensagem do Luiz Henrique. Luiz, um abraço para você, obrigado pela mensagem, para que você siga a gente também na Alambrada Alvinegro. Mais do que 3-5-2, se eu fosse o Corinthians jogar, obviamente, com o esquema com 3 zagueiros, eu disse isso inclusive ontem, estou dizendo isso já há muito tempo. Antes do jogo do Atlético Mineiro, eu já disse isso. Primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é parar de perder. Para parar de perder, faz uma linha de 5. Fecha a casinha, pelo amor de Deus, professor. Coloca ali, Murilo, Caetano e Gil. Bidu e Fagner, linha de 5. Se der, avança um, o outro fica... Aquela banda que tinha o Caetano e o Gil, tinha um... Tropicália? É meio tropical. Até isso nós estamos numa fase que tá difícil. Entendeu? Só para complementar... Mas fecha a casinha, eu também concordo. Fechar a casinha. Linha de 5. 4 caras no meio campo, sendo um deles tem que ser um jogador que a cabeça pensante. Ora o Renato Augusto, esperamos que esse Rojas seja o cara que pense um pouquinho mais o jogo. E 3 jogadores na marcação. Sei lá, que seja o Fausto Vera, eu não gosto dele, mas é o melhor que nós temos ali. O Maicon tá mal, de repente você não põe o Maicon, enfim, aí não sei como vai compor. Mas são 5, a linha de 5 atrás, com os laterais avançando, se transformando num 3-5-2 em alguns momentos do jogo, e o Roger Guedes solto lá na frente. Yuri Alberto banco, de repente você pode botar o Adson, você pode botar o Biro no jogo para correr também, botar o Wesley, botar o Pedro, botar esses 4 no meio, molecada. Um cara para marcar e a molecada para correr, e um ali, um Renato Augusto e o Rojas. Eu concordo com você, mas eu discordo de uma coisa. Eu acho que a gente é Corinthians, independente disso, eu sei que a gente vai lutar contra o rebaixamento, mas é jogo, quartas de final de Copa do Brasil, tem que passar, cara. Então, mas não perde lá. Então, mas joga, Renato. O Cascão, né? Eu chamo ele de Renato Nalesso, mas é o Cascão. Sou Joe. Diretor do programa Donos da Bola, do Craque Neto. Tem que lutar sempre. Mas não perde. Joga em Minas para não perder. Se der, joga por uma bola. Fecha a casinha. Qual é o problema de jogar por uma bola? Mas aí vai jogar o Cássio. Vai jogar o Renato Augusto. Como não? Tem que jogar os caras. Põe os caras na arena. Então, mas aí que tá. Mas tem que... Para mim, a meta do Corinthians é que, para mim, isso, se eu fizesse parte da diretoria ou da direção técnica do Corinthians, eu botaria como meta não ser rebaixado. Também você não precisa falar isso na imprensa, que isso aí vai explodir como uma bomba. Olha, a diretoria está pensando somente em não cair. Mas internamente... Que vergonha, hein? Inclusive, o próprio Salazar disse, e ficou evidente isso na entrevista logo após Corinthians e Bragantino, que o discurso do Luxemburgo na coletiva foi um, e a passagem na zona mista, tanto do Cássio quanto do Roger Guedes, foi outro. Eles dizendo, olha, botar a molecada para jogar é legal, mas se botar todo mundo junto pode queimar a molecada, os caras são bons de bola. Mas também o cara não quer perder espaço, né? Aí o grandão não quer perder o espaço, aí o técnico também é vaselina.
Aí é todo... Por isso que tá uma bagunça. Você já tem uma bagunça na diretoria, vem bagunça no técnico. Para mim, o Luxemburgo não é mais nem 10% do que ele foi um dia. Para mim, tem que trocar o Luxemburgo. Já tem que pensar num cara urgente para trocar. Não dá mais o Luxa. Ontem a gente bateu cabeça, mas a gente bateu cabeça ontem, a gente não foi conclusivo em um nome, hein, cara. Cara, para mim, o técnico do Corinthians tem que ser o Mano Menezes. Mas o Mano tá empregado. Dá um jeito. A questão é o Corinthians não ser rebaixado, cara. Dá um jeito. O Mano vai querer vir para time grande. Ele não tá em time grande. Ele precisa vir para um time grande. A verdade é essa. E a questão é, aí amanhã a gente tem o jogo do América Mineiro. No final de semana, o Corinthians pega o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Certo? Eu tava vendo a tabela, porque agora a gente olha a tabela, a gente não vê mais o jogo do Corinthians. A gente olha a tabela para ver com quem que o Vasco joga. Com quem o Goiás joga. Vai ter Goiás e Santos no final de semana. Santos e Goiás, se eu não me engano. Um dos dois vai somar pontos. Ou os dois vão somar pontos. E o Corinthians está ali com 12, o Goiás está com 11 e o Santos está com 13. Ó, o André vamos torcer para quem? O Cascão tá full pistola. Eu tô pistola. Aqui, ó, sabe o que é, André? Um abraço para você que já está no segundo energético aqui. O Vral é ligeiro. O Vral é bom. Tem sabores o Vral? Tem diferentes sabores? Tem melancia. Pô, de melancia da hora, hein? Vou falar minha filha, lemancia. Ela mistura as palavrinhas. Pô, melancia demais. Ô, Lobo Knight. O Lobo Knight tá em todas, o Lobo Knight. Eu gostei desse nome. Ô, Lobo Knight, com todo respeito, você não tava lá com o Luano na Night, não, velho? Ó, Tiago Nazaré. Luxemburgo não tem repertório tático. Eu concordo. Aliás, ele até tentou, viu, Lobo Knight? Ele trocou 3 vezes de tática com o menino, o volante. Como é o nome do menino? Moscardo? Moscardo. Cara, uma bagunça, ele trocou. Quer dizer, ele não tem repertório tático de verdade que funcione, mas ele tenta, bagunçando, mexer no time e não deu certo. Esse jogo contra o Bragantino foi uma das maiores vergonhas que eu vi. Cara, foi vergonhoso mesmo. Foi vergonhoso. Os caras não pegaram na bola. O Bragantino. E é o Bragantino, hein? Com todo respeito ao Bragantino, mas colocou o time do Corinthians na roda. Não, fisicamente, muito acima. Muito acima. E a questão toda foi a questão da desorganização do Corinthians. E a linha de impedimento no gol? Cara, ridículo. Você viu que o Chicão postou? Chicão monstro. Eu fico imaginando o Chicão. Aliás, um abraço para você, Chicão, que já colou aqui no Alambrado. Convidar você para colar com a gente de novo aqui. Uma honra ter tido você como zagueiro do Corinthians e ter tido colado no Alambrado. Aliás, obrigado a você por 11 anos atrás ter feito o que fez. E o Lobo você sim falou que não estava na balada com o Luan. Você sim é um cara que a Fiel respeita. E você podia ser, por exemplo, o cara para organizar aquela defesa lá, meu. Porque ali, cara, pô... o Luiz Henrique é monstro, ó. O Luiz Henrique falou, Cascão, sabe o que é pior? Com todas essas notícias, o nosso presidente fez uma consulta pelo Cristiano Ronaldo, velho. E fez, e ele admitiu que fez. Agora... Não, acho que no começo do ano aí. Realmente, Luiz, cara, é uma vergonha. E não é só uma vergonha administrativa mesmo. É uma vergonha de mídia, né? De marketing. Cara, é só lambança. Cara, às vezes eu fico pensando, cara, qual será nosso futuro? O hino Salvem o Corinthians nunca coube tanto do que agora, velho. Puta merda. Ô, Rafa, pode ler esse nome? Não tem pegadinha nesse nome, não, né? Dá uma pensada, acho que não tem. Abdu Jabbar, mano. Abdu Jabbar, que jogou aquele jogador de basquete, 2005. Abdu Jabbar que fazia o gancho. Abdu Jabbar, monstro. Obrigado, viu, Abdu Jabbar, 2005. Um abraço pra você, 2005, ano mágico também. Aliás, não sei se você gosta de basquete, Abdu Jabbar. Nós também entrevistamos no Papo Fiel o Oscar Schmidt. Se inscreve lá e dê uma olhada na entrevista com o Oscar. Tá lá no Papo Fiel, muito legal. Então, se eu fosse presidente, ó, na opinião do Abdu Jabbar, que eu não sei... Aí, Luiz Paulo, ele chama de Brasília. Um abraço pra você, Luiz Paulo. Para Fiel Brasília também, que é enorme. Se eu fosse presidente, focava na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Infelizmente, só um rebaixamento tira essa diretoria. Não sei nem se esse rebaixamento tira, viu, velho? E também porque é tão bagunçado lá e tem tanto gato no telhado. Você já viu que tem um gato siamês? Eu tenho lá em casa, uns gatos vira-lata. A Cátia Flávia? Não, já morreu essa daí. Eu tenho uns gatinhos lá. O Cascão tinha um gato. É verdade. O Cascão tinha um gato que chamava Cátia Flávia. Uma gata. A gata. A Cátia Flávia vomitava o dia inteiro. É, mano. É nojento. Falei, mas, pô, bichinha era vomitando. Então, é verdade. Eu chegava na casa dele e falava assim, pô, Cascão. E hoje eu tenho 2 gatos. Fedor, velho. Hoje eu tenho 2 gatos. A gata vomitou. E o que mais tem no Corinthians é gato no telhado, velho. Puta, que tem de gato no telhado lá no... Dalton Bonácio contribui com R$10,90. Só contribuiu. Obrigado aí, Dalton. Um abraço para você, Dalton, por acreditar aqui no meu timão e também na gente do Alambrado Alvinegro. E o viajante do futuro, ele tá perguntando já há muito tempo, falou que eu sou pé de rato. Eu sou pé de rato mesmo. É pé de rato mas mesmo. Mas ele tá perguntando por que o craque Neto não se candidata a presidente do Corinthians, que agora é o momento aí, né? Enfim.
Cara, o momento dele na TV é tão positivo, ele vai assumir agora o programa de domingo, o Apito Final, aliás, já tem até o nome, Apito Final, ele estreia dia 16 de julho, Que vai sair que o não Milton. faz sentido, porque é o seguinte, o craque Neto, ele tem muita gente para sustentar, tem uma família grande, enfim, o cara trampa, entendeu? O cara trampa, o cara precisa trampar para ganhar dinheiro, para sustentar a família. Tem gente que não ganha dinheiro e sustenta a família, eu não sei como. É um milagre da natureza. Tem milagre. Essas coisas acontecem, é milagre. Então, só explicando é isso. O cara precisa trampar para ganhar dinheiro, viu? O viajante do futuro. Grande viajante. Eu não vi ainda as previsões de... Olha o Lobonite, olha a análise do Chicão aí, o Cascão, ele detonou o Gil. Eu vi a análise, um abraço para você, Lobonite, eu vi a análise do Chicão. Então, mas aí é o seguinte, cara, é uma análise totalmente... pertinente, e ainda mais o seguinte, quem tá falando, Lobo, não é o Fabrício Bosio, o pé de rato no futebol, nem o Cascão, que era zagueiro, mas tomava rolinho pra caramba. Aliás, rolinho você não tomava. Não tomava, porque e quando não eu completava. tomava, dava voadora no cara. Exatamente. Foi o Chicão falando, mas com todo entendeu? respeito aos caras que eu dei voadora também. Senão, né, já viu. É o Chicão falando. Então, o Chicão falando, a gente tem que respeitar, a gente tem que olhar e olhar a crítica pelo lado positivo quando é o Chicão falando. O Gil não dá mais, cara. O Gil, com todo respeito, jogou muito no Corinthians, mas não dá mais. Nesse esquema com 2 zagueiros, não dá. Mesmo tinha uma mensagem antes ali que cara, o Vitor Roque do Atlético Paranaense fez o Gil parecer adulto contra criança, uma vergonha. Porque o Gil ficou exposto. O Gil hoje é zagueiro para jogar na sobra, porque ele tem uma boa jogada aérea. Valeu, Fernando, um abraço. Mas o Thiago Heleno ficou exposto com o Yuri Alberto. O que aconteceu? No mesmo jogo. Thiago Heleno, zagueiro velho também. Tô respondendo o que aconteceu. Do Atlético. Não aconteceu nada. O Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto, eu sou zagueiro velho. Jogo às vezes no veterano lá. Já não aguento nem correr mais. Mas acho que se tiver um jogo, eu marco o Yuri Alberto. O Yuri Alberto se marca sozinho, velho. Não tem explicação. Pelo amor de Deus. Então, o que eu tava falando do Gil é que assim, ele é um zagueiro que ele tem os pontos positivos. Então, cabe ao técnico, à comissão técnica, explorar o que cada jogador tem de melhor. Qual é o ponto positivo do Gil? É a liderança, que isso conta, e é importante ter um cara, principalmente porque você tem o Caetano e o Murilo, são 2 moleques novos, monta a zaga com os 3, e o Gil é bom na jogada aérea. Ele é bom na jogada aérea. Então o Gil não pode sair para dar o bote de volante. Também, né? Não, todo escanteio do Corinthians é no segundo pau com o Gil centrando no meio. Isso minha avó não tá mais aqui. Mas eu não tô falando de ataque, mas isso cara. Sua filha, Bruna, que tem quantos anos? Bruninha tem 4 anos. A Bruna sabe dessa jogada. Um beijo para você, Bruna. Um beijo. Você demais. Até a Bruna sabe dessa jogada de escanteio. Pelo amor de Deus, o Corinthians precisa de renovação, de fato e transparência. Esse cara é o Cascão do programa do Neto. Sou Igor eu. de Jesus, um abraço para você. É o Cascão do programa do Neto, que tá no Alambrado Alvinegro, toda segunda, terça e quinta, às 9 horas da noite. E você tem o nosso link do Alambrado Alvinegro para seguir a gente também lá no nosso canal. Favor. Fagner, Gil e Maicon não dá mesmo. Não dá mais. Aliás, tem mais jogadores que estão acabando o contrato no final do ano, além deles, são 9, se eu não me engano. Entre eles, o digníssimo Luan, né? Os caras estão contando os dias para acabar o contrato do Luan, né? Ô, Abdul Jabbar, quais os 10 jogadores? Vamos pro partes, então, como diria Jack. Quais os 10 jogadores ficariam no clube para 2024? Mas conta a molecada, Abdul Jabbar. Tem que saber se conta a molecada ou não. É porque você disse 10 jogadores, isso deixaria Não, 10. não, ele fala quais são os 10 jogadores. Assim, mais pra 10, mim, né? Mais a molecada ficariam os moleques. Você tem que dar oportunidade para os moleques. Agora, os jogadores veteranos que eu deixaria no time... Cássio. O Fagner eu deixaria também. Cara, o Fagner com muito... Mas o Fagner ainda tem contrato. O Fagner ainda tem contrato. O Fagner tá prejudicado pelo sistema aí. Cara, e depois é difícil, viu? O Renato Augusto é um contrato de produtividade. E o Yuri Alberto tem que continuar. O Fausto Vera. Pra mim, o Fausto Vera já vou falar de cara. A gente tá falando do ano que vem, né? Acabou o ano que vem. Eu venderia, vocês vão me xingar, mas eu venderia o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Na primeira proposta. Mas o Salazar explicou ontem a questão do Roger Guedes. E aí é o seguinte, o Corinthians está meio que na mão do Roger Guedes, e normal, porque foi o acordo feito. Quando o Roger Guedes veio para o Corinthians, o Corinthians não pagou nada em relação à contratação dele. E aí eu acho que são 40% ou 60%, você lembra? 40% do Corinthians e 60% do Roger Guedes. Ele tem a maioria. A maioria. E o acordo feito, eu acho que no fio do bigode, entre Corinthians e Roger Guedes é o seguinte: se chegar uma proposta pro Roger Guedes, o staff do Roger Guedes, chegar uma proposta boa, o Corinthians não iria dificultar a saída se fosse do interesse do Roger Guedes deixar o Corinthians.
Então, essa é uma informação que o Salazar trouxe. Então, assim, não depende do Corinthians, depende do Roger Guedes. Se chegar, vamos supor que chegue uma proposta, obviamente tem que comprar os 40% do Corinthians, e o Roger Guedes queira sair, é só pagar que o Roger Guedes sai. E o Raul fala, eu venderia o Fausto Vera. Cara, posso falar? Eu também venderia. O Raul tem razão. Cara, o Corinthians precisa recomeçar. Só deixa o Cássio, que é um monstro e merece, precisa recomeçar, cara. Precisa mas aí manda todo mundo embora? ressurgir. Não, eu tô falando, os 9 que vão sair já vão sair. Deixa os caras sair. Os caras que estão jogando, tá jogando Cássio. Vamos lá, Cássio fica. Fagner. Não tá acabando o contrato. Não, mas aí você tá querendo que o Roger Guedes saia, independente se tá acabando o contrato ou não. Tchau, obrigado, um abraço. Se tivesse proposta pro Fagner, tchau, um É isso abraço. que eu tô dizendo. O Fagner, você acha que não deveria nem compor e ficar no banco? Ele tá ali? tomando bola nas costas em todos os jogos. Porque o time tá uma Aqui, bagunça. quem que falou aqui? Eu venderia porque é laranja podre do sistema. Só li essa do Thales Almeida, de 27,90. Obrigado, Thales, pela mensagem. Acho que as páginas que cobrem o Corinthians, exemplo, o meu timão, deviam apoiar e fazer campanha contra essa chapa. O que acham? A minha opinião é a seguinte, Thales. Não precisa fazer campanha contra. A própria... Eles mesmos, é tanta incompetência falam que eles... contra eles mesmos. A própria apresentação hoje da chapa deles foi mais um voto contra que eles tomaram contra eles mesmos, entendeu? Assim, a gente não precisa dizer mal ou bem de ninguém, a gente quer que o melhor fique. O mais entendeu? inacreditável é que não adianta fazer propaganda, Ou porque alto. quem vota são os conselheiros que estão lá recebendo churrasquinho e chopp. Eles vão decidir. Nossa galera aí não adianta absolutamente falar Ô, Aldo, nada. mano, o Fausto chegou agora, tá louco vender o cara? Concordo com você, Aldo. Só acho o seguinte, que se o Fausto Vera, todos dizem que tem um grande futebol, até agora eu não vi, mas tomara que tenha, talvez esteja escondido o grande futebol dele. Ele veio como uma grande promessa, e a gente está esperando esse grande futebol dele, está esperando pelo menos um gol, um jogo em que ele arrebente, um jogo em que ele seja o nome do jogo, e eu espero que isso aconteça, de repente, amanhã contra o América Mineiro, domingo contra o Atlético Mineiro, e que seja uma constante, tá tudo certo. Mas ele é um cara que, por ser argentino, novo, jogar na posição que joga, tem um mercado muito grande na Europa. Então eu acho o seguinte, se chegar uma proposta boa para o Fausto Vera, obrigado e tchau, entendeu? Essa que é a minha opinião. Eu acho também, volante argentino que não marca ninguém. E o maloqueiro falando, venderia todo mundo, até o Cássio. Chega de jogador Zé. Maloqueiro, sou teu parceiro, mas o Cássio não, velho. Só o Cássio que não. Cássio é ídolo, o Cássio é monstro, fez cara. história, o Cássio tá jogando muito ainda. E é um cara que sente a derrota, é um cara que participa do jogo, é um cara que vai conversar com a torcida ali na arquibancada depois do Del Valle. E hoje ele tem uma sombrinha. É um cara que não foge da bronca. Aliás, sombrona, né? Ele tem uma sombrona do Carlos Miguel. Que é um baita no goleiro, talvez esteja preparando o terreno para esse monstro, esse goleiro jogar. E o maluqueiro, o Fausto Vera é uma mentira, o cara não acerta o gol. Então, assim, cara, falar sobre o Fausto Vera, eu espero que ele jogue muita bola ainda, que ele queime a minha língua e que ele seja o novo Mascherano, cara. Mas, por enquanto, ele não tá entregando nada, velho. Nada. Everaldo do Bahia joga mais que o Yuri Alberto. Everaldo, que era da Chapecoense, é aquele que você está se referindo, Jean? Que era da Chapecoense, foi para fora do Brasil. Não, esse Everaldo tá no América Mineiro. Não, o Everaldo que ele tá dizendo, tem 2 Everaldos. Um, que inclusive acabou o contrato dele com o Corinthians, está liberado e pode jogar amanhã. Que é esse que era. Que é o Everaldo que era do Fluminense. Que fez a harmonização facial. Revelado pelo São Bento, jogou pelo Fluminense, está no América Mineiro. Esse é um Everaldo. Os caras estão fazendo harmonização facial, velho. E se você fizesse uma. Cara. Você podia fazer, hein, Cascão? Pô, às vezes eu vou fazer a barba faz e a uma mulher harmonização. Fala, você fez harmonização facial? Não, você faz a barba, velho. Tua testa toda enrugada. Faz um botox na testa. Deixa a testa enrugada. Eu tô ficando velho mesmo. Você tá ficando velho? Corinthians, velho. Pô, pelo amor de Deus. Nada contra também. Na verdade, jogador de futebol, essas coisinhas me irritam, mano. Então, aí, ou ele tava dizendo do Everaldo, atacante, que era da Chapecoense, que eu acho que ele tá, não sei se ele tá no Bahia ou não, porque o Bahia tá ganhando do Grêmio na Copa do Brasil, é isso, Rafa? O Rafa vê essa parada aí. 1-0 pro Bahia, de repente eu não sei se o Bahia tá ganhando? Tá ganhando do Grêmio na Copa do Brasil. Puta, também porque eles estão do outro lado, né? Eles vão pegar o vencedor de Atlético Paranaense e Flamengo. Nesse time, Gregory Garcia, um abraço para você. Siga a gente no Alambrado Alvinegro. Olha a mensagem, ó. Nesse time bagunçado, sem padrão, desesperado, jogador nenhum se destaca, queima qualquer um, que a maioria já é bem mais ou menos. Eu concordo com você, Gregory, e aí acho que se encaixam. Por mais que eu não goste do futebol, assim, não tenha visto nada no futebol dele, eu acho que se encaixa no Fagner, se encaixa no Gil, se encaixa no Fausto Vera, se encaixa no Michael Lobonite. Cascão, Fagner é da panelinha. E é mesmo, cara. Você pode falar o que for. Você deixa o jogador muito tempo no clube, mesmo que jogando bem.
o cara se sente dono do lugar, cara. Então, cria panelinha. E eu acho que, na verdade, até o Tite, que é o maior técnico da história do Corinthians, teve sérias dificuldades justamente em desfazer essas panelinhas de jogadores vitoriosos. Isso talvez... O Mano fez isso, né? O Mano que acabou fazendo o trampo sujo, entre aspas. Então, na verdade, assim, talvez um grande mérito de um treinador é saber controlar vestiário nesse sentido também, coisa que o Corinthians está com dificuldade. Não vai ser o Lucha que vai fazer isso, o Lucha está com dificuldade de armar o time. Tudo que ele fazia no início da década de 90, ele não faz mais. O Corinthians precisa mudar. Acabou de fazer o gol do Bahia. O Everaldo. Cara, esse Everaldo realmente é bom de bola, cara, é bom de bola. É um atacante rápido. Foi do Corinthians, cara? Não, ele jogou na Chapecoense, se eu não me engano, foi para fora. Ele fez um bom campeonato pela Chape 3, 4 anos atrás, e muita gente tentou contratar o Everaldo. O Corinthians, inclusive, tentou na época, mas ele acabou indo para fora do Brasil, não fez sucesso, e agora está de volta no Bahia. Olha, Anderson Xavier, o Mário Gobi saiu da Renovação e Transparência e voltou. Decepcionante. Passou, se quiser que a gente Exatamente, o Anderson. Rafa, se quiser jogar lembrando de novo, que ele estava marcado de vir no Alambrado e desmarcou porque ele falou, só vou se não falar de política do Corinthians. Porra, coisa ridícula. Fernando contribui com R$5. Bons técnicos, o que precisa deixar o preconceito de lado. Guto Ferreira, Roger Machado, Anderson Moreira, entre outros. São técnicos que nunca tiveram oportunidade em grandes times do centro do Rio-São Paulo, né? Não, o Roger Machado foi técnico do rival. Do rival e também no Rio, é verdade. Mas poucas oportunidades, né? Luiz Carnielli, obrigado pela contribuição com R$10 aqui no meu timão e também na Alambrado. Eu pedi para que você siga o Alambrado Alvinegro também. Ó. O Corinthians é um clube amador onde 3 mil sócios elegem uma diretoria que vai gerir uma entidade que fatura mais de 500 milhões. É isso aí, Luizão. Piada. Ano e que tem uma base, 30 milhões de consumidores. Fatura mais que isso, viu? É esquizofrênico. Fatura até mais que isso, viu, Luiz? É uma piada mesmo que acontece. Aliás, isso é o grande mal de clube de futebol, desses clubes grandes, serem geridos pelo lance do clube social. Tem que ter uma reformulação estatutária geral, talvez até com interferência de governo. Deixa essa do Thiago Nazaré, Rafa, deixa aí. Mas tem que mudar. Clube de futebol não pode ser gerido mais como clube social. Piada. Tem que separar. Você quer ver agora todo mundo me xingar no chat aqui do meu timão do Alambrado Alvinegro, cara? Vou contar até 3 e vai começar a chover que eu tô maluco, meu. A mensagem do Thiago Nazaré. Mancini, eu acho que deviam ter deixado mais tempo. Eu discordo. Primeiro eu discordo. Eu acho que não deveriam ter deixado mais tempo. Mas amanhã... Se eu sou diretor do Corinthians, acaba o jogo, não vou no vestiário do Corinthians, eu vou no vestiário do América Mineiro, cara. E eu trago o Mancinho para salvar o Corinthians do rebaixamento. Não sei se ele é o cara para salvar. É o cara para salvar o Corinthians. Mas melhor que o Lucha ele é. É um time que é o cara que vai organizar o time, ele já fez isso 2, 3 anos atrás. É o técnico para ganhar a Libertadores? Não é, mas não é o nosso objetivo. E o Fábio Pires está falando uma coisa que é a frase do momento. André Sanches, a laranja podre do timão. Isso há muito tempo. Quem não se ligou nisso também é porque não tem a percepção do futebol. Quem estragou o Corinthians foi esse senhor, e eu já venho falando isso há algum tempo. Rodrigo... Olha lá, começou. O Ninho Azevedo. Você tá de sacanagem, Fabrício. Não, Ninho, é o seguinte, parceiro. Eu não tô falando que o Mancini é o técnico dos sonhos, mas eu acho que ele seria um cara para ajustar o time, botar o time na linha, entendeu? Tem outros nomes também, mas o Mancini é um deles. Vai dar tempo do Rojas jogar amanhã? Cássio já deu talento. Sabe se o nome já tá no bid? Sabe? Não, nem foi relacionado pro jogo. Né? Mas ele já foi viajar, se ambientar, é importante. Só tem um problema que, aliás, o Thiago Salazar falou ontem no Resenha no Alambrado. Aliás, se inscrevam no nosso canal, por favor. Alambrado Alvinegro no YouTube. O Salazar falou que o Rojas é um jogador que nos últimos 2 anos só jogou menos de 50 partidas nos últimos 2 anos. Então, muito pouco para um jogador de um investimento de mais de R$1 milhão mensais. Então, isso é uma coisa para se pensar, mesmo ele sendo bom jogador. Então, inclusive, e ele disse também trazer outro Renato Augusto é duro, né? E ele disse também que o Rojas era um jogador que o Corinthians já mapeava desde o começo do ano, mas tinha desistido de investir no jogador e voltou à ideia de investir meio que por falta de opção, né? Exatamente. Porque não tinha opções no mercado, acabaram encontrando esse bom camisa 10 do Racing. Vamos torcer para que ele chegue no Coringão e dê resultado. A gente tem que, pensamento positivo para que ele possa chegar e dar resultado. E ele não está inscrito, não está no bid ainda. Não joga a Copa do Brasil. Eu achei ótimo isso, porque já que ele se machuca muito,
tem que jogar ou o Renato Augusto ou o Rojas, que parecem... O Renato Augusto a gente já sabe... São jogadores, na verdade, de posições distintas, né? Mas assim... O Rojas é um cara que joga mais aberto pelo lado direito. Isso. E o Renato é o armador, que de fato o Corinthians precisa ir atrás de um armador. Não, eu disse isso porque, assim, me parece, no desenho técnico dos jogadores do Corinthians, serem os dois jogadores mais providos de técnica, Renato Augusto e Rojas, e eu colocaria o Adson num patamar abaixo aí, tecnicamente falando, dessa linha de frente do Corinthians. Adson e Rojas jogam na mesma posição. Na mesma posição. Mas eu disse do Rojas por parecer ser um jogador tecnicamente interessante. O Renato Augusto a gente já sabe que é e é muito. Entendeu? Ninguém joga 70 partidas a não ser no Brasil. Valdemar Bustamante, um abraço para você, mas a questão Valdemar. É que nos últimos, somando o ano passado e esse ano, ele não jogou 50 partidas ainda, entendeu? Para um jogador de 28 anos. Não jogou nos 2 anos, o Valdemar. Valdemar. Juntando os 2 anos, ele não fez 50 jogos. Ô, Maicon, vamos revezar no DM? Tomara que não, Maicon. Tomara que a diretoria, a comissão técnica, saiba dosar a energia para os momentos importantes. Importante dizer que o Renato tem quase, 30 e lá vai fumaça. 34 ou 35. E o Rojas tem 28. Rojas tem menos, né? Bem menos. 28. Então, eu acho o seguinte, que o jogo de amanhã, para mim, ó, tá aqui na descrição. Já tá tomando dura, né? Tô tomando dura já da crise aqui, mas tá tudo certo. Faz parte dos mais. Tem que ter time, tem que ter comando, cara. É o que falta pro Corinthians, é comando. É chegar assim, meu irmão, vamos. Binho Visque, respeitem o Cássio. Obrigado por contribuir com a gente. Quando não estiver rendendo em campo, deve ser utilizado em uma função fora dele. Não consigo imaginar o Cássio em outro time. E não vai ser. O Cássio é um monstro, cara. Cássio realmente... Tem até aquela plaquinha nossa na resenha. Apesar de eu ter achado que o Ronaldo Giovanelli jogou mais que ele como goleiro e o Dida também, mas... É inegável que o Cássio é o maior ídolo, cara que mais representou. O maior vencedor. Então são coisas distintas, tá? Jogos importantíssimos. Falando tecnicamente, porque tem um goleiro lá do outro rival que ajoelhava e rezava a missa em todos os jogos dele. Era quase um padre, de tanta missa que ele rezava. Só que ele tinha um baita do marketing porque ele fazia gol de falta, porque embaixo da trave era mais ou menos. Bom, rapaziada, agradecer demais aí a presença de todos. A gente, mais de 1.500 pedir para se inscrever e dar agenda também. Pedir para você se inscrever aqui no Alambrado Alvinegro. Tem o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, aqui embaixo tá o link. É só clicar nesse link. Você vai ser direcionado ao nosso canal no YouTube. Por favor. E você segue a gente lá no YouTube. A gente vai ter quinta-feira agora o Bruno César, que é o Chuta-Chuta. Lembra o Bruno César? Fazia gol pra que caramba. Jogou muito bem no Corinthians em 2010. Com o Ronaldo Fenômeno. Depois esteve em 2011, depois saiu. Mas tem muita coisa legal pra gente perguntar pra ele. Na semana que vem, eu não sei quem é o convidado de quinta-feira. É que assim, segundas-feiras, nós temos o Resenha no Alambrado, que é o nosso botecão lá, toda segunda-feira às 9h. Terça que vem não vai ter, porque tem Corinthians e Universitário. E dia de Coringão, jogo do Coringão, não tem live. Foco total no Coringão, todo mundo assistindo o jogo do Corinthians. Então não teremos descascando nas próximas duas terças. Porque o Corinthians pega o Universitário na ida e na volta. Isso. A ida a gente joga em casa e depois a gente decide a vaga lá no Peru. Isso. Então você clica aqui nesse link que está na tela para você seguir a gente no Alambrado Alvinegro, segunda, 9h, terça, 9h, e às 9h10, né? E quinta também às 9h. É isso aí, Cascão? É nóis, tamo junto. Agradecer todo mundo que esteve com a gente aí. Cadê o parceiro nosso que estava me devendo a tatuagem que sumiu? Lembra que ele me deveu o tatuador? A gente tá seguindo ele no Instagram. Eu apostei que o Coringão ia ganhar os moleques ia ganhar do Liverpool. Ele duvidou de mim, era tatuador. Falou que ia me dar tatuagem e pipocou, pô. Por favor, né, meu? Tamo junto. Era tatuagem. Vou fazer a tatuagem do Coringão e mostrar aqui, velho. Tamo junto, nóis. Então. Beleza, então, rapaziada. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Viu, galera? Valeu, rapaziada do meu timão. Abraço a todo mundo. Cola no Alambrado e vai Corinthians. É nóis. Salve.